O Estado é uma das mais complexas instituições já criadas pelos seres humanos, mas primeiro eu vou falar sobre o que é a política. A política é uma administração pública e, ao conjunto dos cidadãos, é uma área específica das relações existentes entre os indivíduos e uma sociedade. Falando de uma forma mais simplificada, é algo que tem a ver com uma organização, direção, administração de nações ou estados. A simplificação do Estado. O Estado, por assim dizer, ela é uma instituição política que é dirigida por um governo soberano, ou seja, ela indica que é o uso da força física em cada território e muitos comandos entre si. A origem do Estado é complicado se dizer ao certo de onde ela se criou, porque tem muitas teorias desde esse início. Para os autores e filósofos, nem sempre existiu, tanto que antes como agora, muitas organizações se organizam sem ela, porque algumas funções políticas não estão e não estavam claramente definidas. As funções do Estado são duas. A primeira é a corrente liberal e a corrente machista, mas elas têm visões opostas. A corrente liberal ela tem a função de alcançar a harmonia entre os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum e que, no caso, o Estado iria agir como ditador dos conflitos entre os grupos sociais, amenizando os choques dos setores divergentes para evitar um conflito maior. O corrente machista. Já essa corrente ela se concentra mais no Estado, dizendo qual é a melhor das classes, interferindo de modo parcial e tomando partido das classes sociais dominantes. Daí, o centro de tudo é garantir o domínio de classe. A sociedade civil e Estado. Na linguagem política contemporânea, ela se tornou em uma contraposição entre a sociedade civil e o Estado. Nessa contraposição, o Estado é entendido como uma instituição que tem poder por intermédio, tanto na administrativa pública como no judiciário e no legislativo. Já na sociedade, ela é definida como um campo de relações sociais e se desenvolve fora do poder institucional do Estado. Por exemplo, os que fazem parte da sociedade civil, que são os sindicatos, empresas, escolas e por aí vai. O relacionamento dos membros da sociedade civil cria diversas situações que podem gerar conflitos, que seriam situações econômicas, ideológicas, culturais e por aí vai. E algumas comunidades ou até mesmo pessoas individuais passam a sofrer as consequências dessas relações. Nas relações entre Estados e a sociedade civil, os partidos políticos fazem com que eles sejam unidos, demonstrando que nem pertencem 100% nem a um e nem a outro. Sendo assim, eles agiriam de uma forma pacífica. Agora, dependendo do lugar, o relacionamento do Estado com a sociedade varia muito. Por quê? Assim, eles não poderiam agir de duas formas. Assim, eles poderiam agir de duas formas, que seria o esquema fechado e o esquema aberto. O esquema fechado seria caracterizado pela opressão e autoritarismo do Estado sobre a sociedade. Já o aberto por colocar maior participação política nas questões do Estado e pelo poder público. Agora, como seria o regimento político? O regimento é um modo caracterizado de um Estado se relacionar com a sociedade civil. O regime político é classificado em dois tipos de democracia e dois tipos, que seria democracia e a ditadura. O que seria a democracia? A democracia, atualmente, ela se denomina como democracia representativa, que o governo seja um dos representantes do povo, dos quais tem o objetivo de exercer o poder pelo povo e para o povo, somente, só isso. Hoje em dia, o Estado é considerado democrático quando apresenta tais divisões, que são três delas, na verdade. Seria a participação política do povo. É quando o povo começa a se envolver nas ações políticas. Geralmente são ações quando eles dão um voto direto ou secreto. Eles vão às eleições periódicas e participando de passeatas e por aí vai. A divisão funcional do poder político é quando o poder político fica concentrado em vários órgãos em que são parte das funções típicas que são legislativas, executiva e jurisdicional. Vigência do trabalho de direito seria onde a lei subordina tanto o Estado como a sociedade, em que se chama sociedade de direito, onde o Estado respeita os direitos dos cidadãos, como liberdade de expressão, pensamento e associações. E por aí vai. Como o cidadão respeita o Estado passa a respeitar o cidadão.
Ditadura. A ditadura é quando o povo é proibido de se envolver na vida política do país. Atualmente, o Estado é considerado ditatorial quando apresenta as seguintes características: eliminação à participação popular nas decisões políticas. O povo não tem participação na escolha dos ocupantes do poder político. Concentração do poder político. Quer dizer, a parte aí. A concentração do poder político é quando o poder fica nas mãos de um único governante ou de um órgão colegiado do governo. E quando é geralmente um ditador do poder executivo. Do poder executivo. A inexistência do Estado do Direito é emendas jurídicas quando o ditador costuma desrespeitar os direitos fundamentais do cidadão. E o regime se sustenta de dois fatores essenciais. O primeiro é fortalecimento de órgãos de repressão. É quando a ditadura monta um mecanismo de repressão para perseguir os cidadãos que são considerados adversários do regime. Esses órgãos espalham pânico e medo ao verdadeiro terrorismo de Estado, que utiliza-se alguns métodos de tortura ou até mesmo a morte. É isso aí, até mesmo a morte. Segundo, que seria o controle de meios de comunicação em massa. É quando a ditadura quer ter o controle total de todos os meios de comunicação. Alguns exemplos disso são programas de rádio e de televisão, jornais, revistas e por aí vai. E com isso eles criaram um departamento chamado de censura oficial, que toda publicação iria ser jogada lá e iria ser julgada para ser aprovada como uma mensagem pública favorável. E também um fato histórico para concluir esse vídeo. É de que instrumentos de controle foram utilizados em diversos regimes no decorrer da história humana. Alguns deles foram Adolf Hitler, que foi na época do nazismo, e Joseph Stalin, que foi na época da União Soviética, e muito dentre outros. Muito obrigado, e meu nome é Bruno Vinícius Santos Conceição, e eu sou do curso de Agroindústria.